sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Grace Kelly. E hoje a nossa conversa, o nosso café vai ser perfumado com uma pessoa expert em atendimento, em cuidados, empreendedora, uma profissional de alto nível, não é? Aqui em São José do Rio Preto, e que tem aí muito para falar para a gente, né? Nesse nosso café, como é importante olhar para a nova fase do envelhecimento, a nova fase que as pessoas estão vivendo muito mais tempo e os cuidados que precisamos ter. E hoje nós trouxemos aqui Soraya Pequito. Seja bem-vinda, Soraya, no nosso café. Que alegria você colocar aí na sua agenda, que é bem corrida, e dar um tempinho aqui. Olha, fico muito grata pelo seu carinho e vir participar aqui do nosso podcast. Nossa, eu que agradeço, Grace, pelo convite. Eu acho muito legal a gente poder passar experiências, né? Porque quando a gente fala de idoso e de casa de repouso, que é o meu ramo, né? Poucas pessoas conhecem o que é a casa de repouso, o que é cuidar de um idoso, do que é você proporcionar coisas diferentes e bem-estar para ele. Então, achei muito legal o convite, fiquei muito feliz de vir. E vamos ver se eu consigo aí colocar já deu coisa certo. Deixa novo. eu te falar uma coisa. Você acha que dos seus anos todos aí de carreira voltada para isso, né? Porque você tem toda uma graduação nisso, né? Você é formada em quê? Eu sou enfermeira, né? Sou enfermeira formada pela PUC de Campinas. E, na verdade, assim, eu fui ser enfermeira com o sonho de cuidar do idoso. Ah, você já tinha esse sonho? Já. Então, foi assim. Para mim, hoje, é assim, concretizando aquilo que eu busquei a vida toda, que era ter uma casa de repouso, fazer o meu curso de enfermagem, que eu sou apaixonada pela enfermagem, pelo cuidar. Ah, né? Tá. É o cuidar, né? Cuidar. Você se dedica muito nisso, eu tenho muito orgulho de ser enfermeira. E esse negócio de cuidar do idoso é um objetivo de uma vida inteira. No entanto, que a minha casa hoje ela tem 23 anos. Olha, e a gente proporciona assim, o que a gente pode de melhor para quem vive lá com a gente, mora com a gente, e o que vão lá para passar o dia e tudo mais com a gente também. Ah, porque tem essas duas formas. Tem. A gente tem agora pós-pandemia, né? Porque a gente tinha isso pré-pandemia. Na pandemia, a gente teve que dar um tempo, parar tudo, porque a gente precisava preservar, né, o bem-estar dele ali, a vida dos hóspedes. Então, a gente ficou muito limitada, mas agora, todo mundo vacinado, todo mundo bem, a gente já consegue liberar para uma nova atividade. Quando você olha, né, quando você pensava nisso, o que brotou no teu coração para querer cuidar de idoso e não de outras formas? Eu não sei, para falar bem a verdade, eu acho que eu não sei. Tá na essência. Eu acho que é assim, porque se falar assim, você gosta de cuidar de criança? Eu amo criança, mas eu vou falar, não é a minha praia cuidar de criança, né? Se for falar no jeitinho bem popular aí. E o idoso, assim, sempre me cativou muito a saúde. E não é nem do adulto, é do idoso mesmo. Eu acho que pela fragilidade, eu acho que pelos dons também que a gente recebe, né? E a gente tem que ser fiel a eles e cumprir. É verdade. Enfim, então eu gosto, eu acho que isso aí vem de uma vida inteira, de querer, dessa afinidade com o idoso, de cuidar, até pelos parentes mesmo mais próximos que a gente vai Você acaba tendo, né? um talento de ter paciência. Olha, eu falo que é paciência, amor e carinho. E o respeito acima de tudo, né? Porque o idoso, todo mundo fala assim, olha, o idoso é como uma criança. Não é assim, tão igual uma criança. Porque todo mundo já vem pronto, né? Já vem com as manias, com os jeitinhos, cada um tem o seu jeitinho, e não mudou a vida inteira, não vai ser idoso que vai mudar. Então, não é a mesma coisa, mas eu falo que o amor ele é capaz de tudo. Então, é por isso que sempre dá certo. E é a fase que eles mais precisam de carinho, né? Sim, porque, na verdade, a gente sabe que todo mundo vai nascer, vai viver e vai partir um dia. Então, quando se aproxima, né? Porque na lógica da vida,
quando eu ficar velhinho, logo eu já vou partir desse uma mundo caminhada aqui. buscando a melhor partida, né? Exatamente. Então, a gente faz isso. A gente, na hora que ele mais precisa, a gente acolhe. Acolhe com amor, com carinho, atende às necessidades deles. Porque fica doente, né? Muitas internações. Muito. Geralmente, assim, o idoso, quando ele envelhece com saúde, é um envelhecimento diferente de quando ele tem uma patologia ou um quadro demencial, o Alzheimer, que hoje é muito comum para todos. E você cuida disso tudo lá? Todos. Que legal. A gente cuida. E como que é a tua rotina para estabelecer essas regras lá, normas? Porque você te conta com uma equipe toda ali, né? Sim. Na verdade, assim, você tem que ser muito regrada naquilo que você faz. Porque cada um tem a sua particularidade. Mas você tem que fazer um trabalho que seja comum para que todos sejam atendidos. A gente tem uma equipe, lógico, dentro da casa de repouso, de multiprofissionais, que vai do médico, da fisioterapeuta, da nutricionista, da parte de recreação, enfim, psicólogas, a equipe de enfermagem, a equipe do trabalho, que faz ali a comidinha, que limpa, que faz tudo. Todo mundo tem um papel muito grande na vida do idoso. Você tem toda essa equipe para isso. Quer dizer, é um adulto que fica muito bem cuidado, né? Porque bem cuidado muitas e bem vezes assistido. As pessoas nem têm tempo de dar tanta essa atenção para o idoso. Sim, e também pelo conhecimento, né, Grace? A gente tem que estudar, tem que estar por dentro do que está acontecendo de novo, porque cada paciente tem a sua particularidade. Então, a gente pode, a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ele é assim, assim, assim. Mas cada um tem a sua fase da doença que você tem que estudar. Que cada tem que um reage de um jeito, de uma forma, exatamente. Mas é muito gostoso esse cuidado. E também é muito gostoso o que a gente recebe deles. Isso é um presente, eu falo assim, acho que é o melhor dos presentes. Porque existe essa troca, né? A troca é muito gostosa. É muito gostoso você dar amor e você receber amor. Né? E eles estão numa fase da carência, né? Sim, então, as crianças também, mas eu acho que todos nós na vida temos as nossas necessidades de receber amor, carinho, de um abraço, de um sorriso. E o idoso sente muito isso também, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, na rotina de casa, o familiar sai para trabalhar e ele acaba ficando em casa com um cuidador ou acaba ficando sozinho quando tem condições de ficar e acaba se isolando muito naquele mundinho, né? Então, quando a casa de repouso entra na vida do idoso, ela entra para expandir isso. Né? Sim. Apesar, mesmo que às vezes, a minha cabecinha é confusa, tem algum probleminha de saúde, precisa de uma cadeira de roda para se locomover, mas para a gente isso tudo é muito normal. Então a gente não diferencia ninguém pelo seu estado de saúde, seu estado clínico. Você trata todo mundo dentro dessa estrutura de igualdade. A né? sociabilidade que você faz ali, a socialização deles, é muito legal, porque a gente não vê nada de ruim em ninguém. A gente vê sempre aquilo de bom que ele tem para oferecer. E, na verdade, o que é lindo ali, né? Eu gosto dessa parte dessa prestação de serviço, porque é uma pessoa diferente para você e o que às vezes os familiares não têm tanta paciência, até por lembrar de todas as situações que a pessoa fez, ou mago, né? Sim. E ali vocês são isentos, então eles vão ter momentos de dignidade de uma forma tranquila. Né? Porque a gente não está ali para julgar ninguém pelo que foi feito ou deixou de fazer. A gente está ali para... A vida começa para a gente a partir do momento que ele chega na casa. Então, ali a gente não tem... A gente não quer saber se ele foi bom ou ele foi ruim. Ele é bonito ou ele é feio. Não, a gente entende que ele é um ser humano que precisa de carinho, de amor, de respeito e de cuidados. E a gente está ali para fazer isso. E você cria estratégias, né? Conta o que esse pessoal faz ali para eles, né? Porque toda vez você faz período sazonal, igual agora a Páscoa. O que você está organizando? Você sabe que a cabeça tem que pensar o tempo todo, né? Porque você sempre tem que trazer, porque senão a gente também cai numa rotina. Não tem como não, né?
Então, a gente sempre procura comemorar todas as datas, todas as festas, fazer passeios, fazer atividades de recreação diferentes, convidar as pessoas para que vão até a casa também, para cada um dar uma contribuição diferente. Porque a gente lá, eu falo que lá na casa de repouso, a gente não tem problemas. Ninguém tem problema. Entendeu? Se tem problema, tem solução. Tem, né? solução. O problema fica sempre do portão para fora. Lá dentro a gente vive super bem, a gente não quer o mal de ninguém, pelo contrário, todo mundo está ali querendo o bem. Às vezes a gente não acerta 100% em tudo, né, Grace? Ninguém mas não existe essa perfeição, né? em tudo. Mas a gente procura acertar sempre. Então, levando essa alegria para eles de festa de aniversário, festa de Natal, Papai Noel, porque a gente acredita no Papai Noel na casa de repouso, a gente acredita no Coelhinho da Páscoa. Olha isso, que legal! E a gente tem os personagens que vão lá e vão entregar os presentes. E eles reagem super bem nisso. Muito. Olha, eu vou te dizer que é até emocionante, porque é como assim, não dá para explicar a intensidade que é isso na vida. A inocência, né, que eles trazem. Olha isso. Uma vez até eu brinco, né? Porque uma vez no Natal, a gente falou assim, quem escreveu cartinha para o Papai Noel para ganhar presente? Foi a maior tristeza, porque ninguém escreveu a cartinha e todo mundo ficou super preocupado. Aí a gente, lógico, remediamos a situação ali, porque todo mundo ganha presente no final do ano do Papai Noel. Que barato. Mas olha é isso. uma situação muito gostosa, é uma situação que a gente vive o dia a dia, assim, que não é um trabalho. E são pessoas que casaram, tiveram filhos, têm neto e vive essa inocência, né? Olha que legal. É muito gostoso, é muito gostoso. E é mais legal ainda que eles passam isso para as famílias, né? Porque a gente também costuma passar isso para as famílias, porque a partir do momento que a gente tem um hóspede na casa, a gente se torna a família de todo mundo, né? A gente começa a fazer parte, né? Devido à convivência. Exatamente. É interessante. Então a gente divide as alegrias, as tristezas, as surpresas, tudo que tem das emoções, a gente acaba dividindo junto com o familiar e com o hóspede. Então é muito gostoso. É que eu estava falando agora há pouco, não é um trabalho, é uma opção de vida, porque porque você se dedica full time ali, né? Integralmente. Se você se propõe a fazer, ainda mais quando você lida com a vida alheia, que você tem que estar ali sempre muito presente, você tem que procurar errar o mínimo possível, porque você... E vocês têm cobranças dos órgãos, Sim, tudo, né? A gente tem várias fiscalizações, para nós que trabalhamos regulamentados, a gente tem muita fiscalização, muita eu vou falar planilha, muita satisfação, controle muito o tempo todo de vários órgãos. Que, na verdade, eu acho que isso só vem acrescentar para a gente. Porque, às vezes, você acha que você está trabalhando de uma forma que está legal e eles vêm e te dão uma outra visão daquilo que dá para melhorar. Que dá para melhorar. Então. Eu procuro sempre estar seguindo sempre as normas, fazendo tudo que a lei manda, para a gente ter menos problema possível em relação a isso. E é possível, né? Sim. Seguir, ficar organizado. Sim, dá para organizar, dá para fazer e dá para inovar sempre, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você viveu, eu imagino, não é? Que você viveu momentos muito desafiadores nessa maior experiência que nós tivemos do século, né? Que foi a pandemia. Como é que foi? Porque você tinha uma bomba, né? Que podia explodir a qualquer momento, porque era exatamente as pessoas que estavam vulneráveis. Sim. Como é que foi isso? Eu sei que você saiu super bem, né? Como é que foi isso aí? Porque você estava com uma bomba relógio na mão. É verdade. Foi uma experiência, assim, muito difícil de se vencer, eu falo. Mas quando você vence com glória, não tem nada melhor na vida, né? Vamos falar a verdade. E você venceu. Então agora a gente pode falar que deu tudo certo. Graças a Deus, assim, a gente não perdeu nenhuma vida com Covid durante a pandemia, durante a crise, durante o auge da pandemia. A gente fez um plano de contenção muito bom, que foi muito, assim, foi executado de uma forma muito minuciosa, para que nada saísse do controle. Mas eu vou te confessar que
Você teve que ter muito equilíbrio olha, emocional, hein? Muito, muito, muito. Mas eu tive muita ajuda. Tive muita ajuda. Tive muita ajuda de várias pessoas. Você mesmo me ajudou. Lá no coach. É verdade. Me ajudou bastante. Assim, o pessoal da saúde também. Porque era uma luta contra o desconhecido. Era isso, entendeu? né? Aí que entrou a tua expertise Exatamente. de enfermeira, porque você tem uma história antes também, Sim. né? De Eu falo lidar que enfermeira anda na crista da onda. Quem quer ser enfermeira tem que andar na crista da onda, né? Porque você tem que se reinventar a cada situação. Então, a gente fez toda uma estratégia de investimento também financeiro. Sim. Não só de estrutura, mas o financeiro, de descartáveis, de estar ali atento. O funcionário não podia espirrar, que ele já estava afastado do E o duro era serviço. adaptar toda essa mão de obra nossa, Foi né? muito difícil, foi muito desafiador, mas foi muito glorioso pelo fato da gente não perder nenhuma vida, do nosso projeto de contenção ter sido eficaz. Então, isso para mim foi muito, assim, foi uma vitória pessoal também, de que eu fiz o melhor para as pessoas que estavam lá. É que você teve disciplina, né? Sim. Controle, monitoramento, dedicação. Você não deixou a parte emocional tomar conta. Não, né? A gente tem que ser firme, porque alguém tem que tomar as rédeas do Eu me negócio. lembro que você me falou um negócio que eu falei, olha, todos os empresários, todas as pessoas viveram infinitos desafios, Sim. né? Um momento que a gente nunca tinha vivido, todo mundo fechado, todo mundo recluso, o que na parte emocional já é desgastante. E aí as vulnerabilidades, tanto com criança quanto com idoso. Sim. Quer dizer, já doente, porque muitos idosos acamados e tudo mais, já com doenças pré-existentes. Todos com comorbidade, praticamente. Então, né? E aí eu me lembro que você disse, olha, nós tivemos uma reunião com o pessoal da saúde e eles já passando as instruções de como fazer, se morresse, aonde ia colocar, porque talvez Isso não ia foi ter... um desgaste Porque vinha da Europa aquela ideia de que ia morrer um monte de gente de uma vez e não ia ter condições de fazer. E eu acho que é interessante uma coisa, né, que é legal a gente olhar para a vida, que as pessoas adoram criar o caos na vida da gente, né? Elas sabem a parte emocional e aí elas vão lá e apertam a feridinha para ver o que é que vai acontecer, Sim. né? Como você vai agir, como você vai reagir. Só que elas esquecem que o processo é cíclico, não é? Que hoje você está apertando o dedo na ferida, mas amanhã você é que pode estar com a ferida aberta e com essa situação, né? Sim. É muito dramático quando você vai pro medo, né? Infringindo o medo, porque o medo tira a consciência, a realidade. E como é que você fez isso para não cair nesse lado da ilusão, né? Da mente, da escuridão do medo. Porque o medo realmente eu falo que ele cega a gente, na verdade, né? E eu acho que assim, eu já venho me preparando já faz tempo. O coaching me ajuda muito. A gente já vem se preparando faz tempo. Eu acho que foi uma dos pilares que me ajudou muito. Por isso que eu acho que assim, foi para mim eu tenho um aproveitamento muito grande em relação a isso, ao coaching, aquilo que eu aprendi, aquilo que às vezes eu procrastino um pouco, mas aí eu volto, vamos mas atrás. É natural que eu acho que é de né? todo mundo, tal. Mas enfim, eu acho que foi por eu estar centrada naquilo que eu precisava fazer, porque eu tinha uma responsabilidade muito grande e eu não podia vacilar ali, eu não podia errar. A gente não podia errar naquele momento e não dava para errar. Então eu acho que acho que por eu estar muito bem comigo, muito centrada naquilo e eu falo, a gente está bem com a gente, faz aquilo que a gente gosta, fica perfeito. Fica perfeito. Né? A gente consegue unir tudo o que a gente precisa. Hoje você vê assim, ó, as tuas características e habilidades que você tem
quais você reconhece facilmente, assim, que você usa no teu dia a dia, lá com a parte que você resolve todas as coisas, né? Uma delas que eu posso te dizer, assim, tranquilamente, é a versatilidade, né? Eu olho para você assim, você tem muita versatilidade, a empatia, não é? Tá sempre pronta para ouvir os amigos, a acolher, não é? Como? Eu acho que essa é uma das minhas maiores características, são essa mesmo, é de acolher as pessoas, de olhar para frente com muito otimismo. Ah, muito bem. Isso foi o que venceu. Eu Se, acho que é se aí. tem Eu acho uma que é pessoa aí. otimista, é verdade. Sou. Versátil e otimista é o Exatamente. seu lema, né? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre olho para frente achando assim que tudo vai dar certo. Mesmo quando eu acho que a coisa está muito difícil, eu falo, não, a gente vai Só que conseguir. você não é aquela otimista alienada, né? Não. Você é otimista que arregaça as mangas e vai fazer. Exatamente, porque assim, não é você ser otimista e falar, olha, o universo que tome conta e resolva para mim. Não, a gente é otimista a ponto de que você sabe que você precisa e quais as estratégias que você tem que montar para chegar nela. Então, eu monto as estratégias e nos tropeços eu reinvento e faço a coisa acontecer diferente. E Entendeu? lá, por exemplo, quando você tá ali com. Eu me lembro, eu confiei em deixar. Você teve uma experiência com a minha tia, com um grau ali muito intenso, né? Num momento da vida dela muito Muito frágil. difícil. E você conseguiu naquela. Porque ela tinha lá aquela ferida, ela regrediu de uma forma bacana. Depois foi por uma outra situação o problema, mas Sim. a ferida começou a movimentar, Sim, né? isso aí tudo é fruto de estudo, né, Grace? A gente tem que estudar muito, por isso que eu te falei, cada um é um. Então a gente estuda não só a doença dele, não só ali, ele tem uma ferida ou ele tem uma dor. A gente vê ele num todo, sabe? O que tem na cabecinha dele, o que tem no coração dele, porque isso tudo ajuda na recuperação. Olha como ser humano, né? Sim. É um humano que você Eu tá ali. trabalho sempre, meu trabalho de todos os dias é para o bem-estar deles. Né? No entanto que a casa chama bem-estar, né? Bem-estar. Exatamente, porque eu trabalho para o bem-estar deles, eu quero o melhor para eles. E quando a gente quer o melhor, não só para os meus idosos, mas para a minha equipe, para os meus colaboradores, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo, eu quero sempre o melhor, porque eu quero para mim de bom, eu também a gente tem que querer para os outros. Eu acho que isso é a melhor lei do retorno que a gente pode ter, que nem todo mundo diz. É verdade, é né? real isso. A gente fazer o bem, não ver a quem. E assim, Deus sabe de todas as coisas, sabe na hora que a gente precisar, também vai ter uma mão amiga que vai estar ali para te ajudar. Sempre é assim, né? Então, o fato de estar ali fazendo e desenvolvendo, você está sempre se dedicando. O que eu acho bacana é a pessoa viver a essência dela, porque você não faz de outra forma, tem aquilo como somente uma fonte de lucro. Não é um negócio apenas, né? Eu acho que é um plano de vida. Ali você usa os seus talentos e dele tem os recursos, né? Sim, exatamente. E ali eu consigo me realizar pessoal, minha realização pessoal e minha realização profissional. E os projetos lá agora estão caminhando para que perspectiva? Olha, a gente tem que inovar sempre, né, Grace? Tem que trazer sempre tudo de melhor, tudo que a gente pode para eles. Hoje, para mim, assim, o que a gente tem, além da hospedagem, da gente cuidar de pacientes de alta complexidade. Lá você atende desde pequena, média e alta complexidade. Sim, de alta complexidade. Então, o que acontece? Hoje a gente está retomando, né, porque eu já disse no começo, uma pós-pandemia. A gente vai voltar com o projeto da creche, né, que a gente fala que é o leito-dia. Porque antes nem estava liberado, né? Não podia, porque quem vinha de fora podia levar alguma coisa, porque a gente estava proibido de visitas. Não é proibido, não é a palavra, a gente estava com contenção, né? Então, agora que as coisas estão, a gente está todo mundo vacinado, está todo mundo já protegido, vamos colocar assim, né? Agora já dá para a gente estar retomando a nossa rotina de vida normal. Então, eles também estão saindo da casa, os que moram com a gente também estão saindo para passear com as famílias, estão saindo para ir a shopping. Tem essa possibilidade Sim, também. a gente faz um monte de atividade extra casa,
né? Montes de coisas. E todos os passeios, o convívio com a família, trazer a família para perto da gente, o familiar para perto da gente, também é um dos nossos maiores objetivos. Que a casa de repouso não é uma situação de abandono. A casa de repouso é uma extensão da casa. Entendeu? Então, às vezes a família está ali durante a semana, não pode ir, mas vai no final de semana visitar, ou dar uma passadinha rápida. E tem idoso que tenha, por exemplo, animal de estimação? Tem, Como é tem. que é? A gente fala que a gente é amigo dos animais lá na clínica. Eles não podem ficar lá com a gente, porque, por uma regra sanitária, a gente não pode. Mas os cachorrinhos, gatinho, enfim, também podem visitar o idoso lá, né? Olha só, que legal. E é muito legal. O convívio com o animal, para eles, é muito gostoso. Eu que o diga, né? Que eu tenho o Zé. Aliás, o Zé é o um Zé é ponto famoso. O Zé valeu do podcast, né? Vale. Porque o Zé, gente, ele é um barato. Ele é surreal. Eu quase pedi para trazer o Zé aqui no podcast. Não, mas eu vou trazer numa próxima vez. Ele se comporta muito bem. Se comporta. E ele é super dócil. Então, eu levo esse cachorrinho lá, o meu Zé, lá para eles também, que ele trabalha, volta cansadíssimo do trabalho, mas ele, assim, ele adora também. E eu vejo que isso, para eles, assim, todo mundo ali gosta de animal, né? Gosta de cachorro, gosta de gatinho. Então, a hora que eu levo o meu lá, eles já fazem a maior festa. Quando chega o que são deles mesmo, né? Aí vira uma alegria total. E aí traz isso, a recuperação fica melhor, não fica? Fica. E a sensação de que eles estão na casa deles, né? Porque a casa de repouso, como eu disse, é uma extensão de casa. Então, é muito legal quando a gente chama as famílias para almoçar com a gente, a gente chama as famílias para tomar um café da tarde com a gente. E eles também convidam ali e tal. Agora ainda, a gente está muito, já apesar de liberado, está muito próximo das famílias. Mas tenho assim, a certeza que logo mais a gente vai poder estar recebendo os amigos de todo mundo. E aí, que agora começou a voltar ainda família, sim, né? A gente está ainda meio que no começo do nosso retorno, né? Mas já está caminhando, eu acho que está caminhando muito bem, está dando tudo muito certo. Então, daqui a pouco a gente consegue fazer. Porque as vacinações também estão em larga escala, né? Sim, e a gente tem o privilégio, eu até falo que é um privilégio, porque a Casa de Repouso, por ser uma instituição de longa permanência para idoso, a gente está sempre saindo na frente para uma vacina, por um cuidado diferenciado ali da saúde. Então, isso é muito bom para nós. E nesse seu projeto, como que você está unindo com a longevidade? Porque no começo, as pessoas tinham a ideia de que casa de repouso era assim, ia e morria, não é? Ia para lá para finalização. E você observa que você tem pacientes lá de longa data, né? Sim. Então, como é que é administrar e levar a longevidade para eles? Eu acho que o maior segredo da longevidade é você ser regrado, ter uma vida regrada. Então, lá na Casa de Repouso, a gente tem uma vida muito regrada. Por isso que a gente estende, eu falo, não é que a gente estende, eu acho que as pessoas têm mais chances de ter uma qualidade de vida melhor, e isso faz com que ele viva mais. Porque a gente tem os horários de alimentação, os horários de medicação, a atividade física, o acompanhamento. Quem que faz como que é a atividade física? A gente faz de acordo com cada um. Então, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem preparador físico. Olha isso. Que fazem essa parte da parte de exercícios. É lógico, quem tem condições de fazer uma caminhada, faz uma caminhada. Quem não tem, a gente faz um fortalecimento da musculatura, faz atividades sentados. Então, a gente faz as coisas de acordo com o que cada um pode oferecer. E aí o profissional sabe, tem o know-how para fazer isso. Sim. E uma das coisas muito legais, Grace, que a gente tem que levar isso para a vida. Eu só peço para eles aquilo que eles podem me dar. Entendeu? Porque assim... Respeita eles, exatamente, né? Porque eu não me frustro e não frustro eles. Eu digo assim, no particular, só para dar um exemplo, mas mesmo a minha equipe, eu falo para todo mundo, olha, vamos fazer naquilo que ele é capaz. É interessante essa tua fala, porque, olha só, nós somos habituados o tempo todo a estar impondo metas e conquistas para as pessoas. E você vem com uma fala dizendo, olha, nesse momento, não dá mais para ficar fazendo essa aceleração. E nem cobrar aquilo que você não pode receber.
Porque todos nós temos limites. E eles também estão limitados, né? Os hóspedes, mas com a maioridade. Eu tenho hóspede lá de 90, de 80 anos. Você então, trabalha com os limites, mas não travando e não sim mantendo a zona de conforto deles. A gente sempre quer que dá estímulo para que as coisas sejam melhores. Mas eu não peço mais do que eles podem me dar. Sempre respeitando o momento deles, né? E é o que eu sempre converso muito com o familiar a respeito disso. Porque muitas vezes ele fala, minha mãe não quer andar. Gente, mas ela tem o limite dela. Então, a gente tem que respeitar esse limite. Então, o respeito, por isso que eu sempre digo, né? Que o amor, o carinho, o respeito, ele é fundamental em qualquer idade, em qualquer momento da vida da gente. Eu vivi isso, né, com a minha avó, que não foi para casa de repouso, porque ali na minha mãe já era a casa de repouso. É verdade. Criou verdade, toda uma eu sei estratégia, disso. né? Lembra? Eu te contei toda a estratégia para ela, tal. E aí, e você sabe que foi uma das coisas que nós fomos aprendendo. Eu aprendi com você também nas falas, quando você ia falando, porque a gente acaba intrinsecamente querendo que a pessoa continue com aquela altivez que a gente conheceu, né? Ou então que a pessoa deixe de ser depressiva e vá ser feliz, porque a gente entende que isso é bom, mas ela não consegue, né? Então, nós fomos criando uma estratégia que a gente veio, né? A minha avó foi depressiva uma vida toda. E aí, o interessante é que quando eu fui conversando com ela, né, perguntando, fui ouvindo mais, eu fui entendendo que para as outras pessoas poderiam parecer simples, mas ela não tinha realizado um sonho. Ela veio de uma estrutura onde foi fazendo, foi casar, ter filhos, só porque era aquilo da época. É mas, o que elas viviam, né? Naquele tempo. Não era de trabalhar fora, nada disso. E aí, para ela não queria aquilo. Então, ela sempre falava uma mesma coisa. Tipo, que ela queria ter trabalhado, que ela queria ter lecionado, que ela queria ter feito o magistério. Olha, e aquilo trouxe, olha, o que é certo, o que é errado, mas precisa compreender isso. Sim. Né? E quando nós começamos a entender isso e trazendo para ela estruturas... O conforto em relação a isso. Olha, não deu, mas olha, você fez isso de bom. Ela começou a melhorar. Sim, é assim que a gente faz. Essa é a minha maior estratégia com eles. Porque a família às vezes chega assim, nossa, minha mãe, como que a cabeça dela tá assim? Como que não sei o quê? Eu falo, gente... É a vida. Se ela está assim, vamos viver esse momento assim agora, entendeu? Vamos viver e olha isso. Que gostoso, olha, está sorrindo, está se alimentando bem, está conversando. Olha que gostoso, aproveita os bons momentos que tem. Você tá entendendo? E porque é finito, né? A gente, teoricamente, independente do idoso, nós só temos o hoje, né? Sim. E eu olho isso para minha vida o tempo todo e vivi isso exatamente com a minha avó, porque de manhã eu conversei, tratei bem, ela tinha comido o bolo que ela queria, porque os meus filhos tinham feito, porque a gente acabava fazendo tudo que ela queria. A gente faz tudo que eles querem. Isso é uma verdade, tudo que eles querem. Eu quero comer bolo X, vamos comprar o bolo X. Ai, não pode sim. Depois a gente acaba ficando, não, vou levar um pedacinho só. Não faz... porque primeiro que eles não comem um monte. Não, exatamente. E não é uma coisa que vai, então, dá, né, alguns problemas. Eles comem menos, eles comem... E interessante que eles têm algumas vontades que foi o que a gente foi aprendendo a fazer. Tá com vontade de comer isso? Vamos fazer. Tô com vontade, quero sair lá fora, mas não quero andar, só quero ficar sentada, olhando as coisas. Então, só fica sentada. Sim, e você vê, isso você fazendo o mínimo que você faz, às vezes é uma situação tão grande para eles, que eles ficam tão realizados, que é assim, a coisa mais boa do mundo de você receber, né, esse carinho deles. Então, por isso que eu falo que o respeito, que você a entender o limite de cada um e você respeitar esse limite, é o que faz com que as pessoas, você tenha essa troca com eles. Isso, né? É verdade. Essa é uma das minhas maiores estratégias de convivência para poder ganhar, porque você imagina,
Ele vai morar comigo numa situação mais difícil da vida. No momento, No ele momento, fica até nervoso com fica você. receoso ali. Fala, olha aí, quem que é essa daí que chegou? É. Mas assim, aí quando é que você começa a conviver, eu falo, tem que esperar a adaptação. Uma semana, é igual quando a gente muda de casa. Né? Você precisa se reconhecer, reconhecer no local, né? no local ali. Então, quando você se reconhece, você tá ali junto e você começa a ser o todo dia da pessoa, Grace, o amor ele brota e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E Não tem jeito, né? Ele não tem jeito de ficar, de diminuir. Tudo que tem amor, ele vai render. Eu falo muito para a minha equipe que trabalha comigo. O conhecimento a gente precisa ter muito. Eu, por exemplo, eu estudo muito cada um deles, cada patologia deles, porque a gente tem que cada medicamento que eles tomam, tudo para que... não é no achômetro, né? Não dá assim, vou me aventurar em ter uma casa de repouso. Não, você tem que ter uma estrutura emocional, de conhecimento técnico, você tem que saber muito para você prestar uma assistência de qualidade. Então, para a minha equipe, eu também falo para eles, olha, estudem, vão atrás, mas o que eu mais peço para eles é o amor e o carinho e o respeito. Eu bato na tecla disso assim o tempo todo, porque é o que a gente precisa na vida, para a nossa vida do dia a dia, é isso, principalmente nós dentro da casa de repouso, que vivemos um dia a dia, todos os dias, não é um dia diferente, todo dia é um dia novo, é um dia diferente, mas a gente tem uma convivência muito fechada, que é dentro de uma casa. Interessante, né? Os desafios aí. Como que é? Porque a gente acha que chego lá, toda a família bonitinha, fofinha, harmonizada e vai levar o idoso lá porque não está conseguindo ficar com o idoso. Mas você tem grandes desafios, né? Como que é a realidade, assim, dos desafios? Na verdade, assim, todo mundo que chega inseguro, né? Porque você está tirando o idoso de casa. Muitas vezes as pessoas se culpam pelo fato de achar que são incapazes de cuidar. Mas são situações que muitas das vezes em casa fica inviável de se cuidar. Por isso que eu sempre falo para as famílias, não existe culpa, existe o amor, porque se você ama, você quer procurar o melhor. E muitas vezes a casa da gente deixa de ser o melhor lugar. Porque não cuidar. Tem toda a porque infraestrutura, você não tem né? Exatamente, você não tem a estrutura que você precisa para dar uma qualidade de vida boa para ele naquele momento, para o seu ente querido. Então, a casa de repouso, ela vem para... Estou falando isso da minha, né? Para acrescentar e para poder fazer essa ponte de tudo que ele precisa dentro de um único lugar, porque fica mais difícil, por exemplo, você trazer um fisioterapeuta, uma nutricionista, uma terapeuta ocupacional. Uma que fica um custo altíssimo, né? O custo fica alto, exatamente. O custo é alto, o custo fica bem alto e muitas vezes a qualidade da assistência deixa a desejar. Porque ali você tem uma equipe multidisciplinar. Sim, e que equipe treinada, a gente treina o pessoal, treina a enfermagem, treina o pessoal da limpeza, treina o pessoal da cozinha. Então, todo mundo recebe treinamento de como prestar uma assistência de qualidade. Né? E você não fica só com hóspedes fixos, você tem os que vão para recuperação também. A gente também faz recuperação de cirurgia de grande porte, pessoas que vão, às vezes, para... A família vai viajar, deixa ficar uma semana lá com a gente, porque é mais seguro. Porque qualquer intercorrência, a gente tem área de cobertura de UTI imóvel, então a ambulância chega rápido, a gente consegue... E vai manter uma regra de alimentação, medicamento, né? E sendo vigiado, como a gente fala, assistido, na verdade, nas 24 horas do dia. Né? Então, as famílias optam muito em colocar na casa de repouso por essa segurança, de que ali tem gente 24 horas olhando, cuidando e que também, se tiver qualquer intercorrência, que eu falo, quando está tudo bem, está tudo ótimo. A gente tem que ser muito ágil na hora que as coisas saem da rotina da gente. O paciente idoso, ele pode ter um AVC a qualquer momento, ele pode ter um infarto a qualquer momento, ele pode ter uma queda a qualquer momento. E é muito comum queda, né? Sim. O hóspede que ele é ativo, que ele anda, que ele vai para frente, que ele vai para trás, que ele tem uma certa autonomia, é muito normal que
em casa, não é muito normal. É um risco que se corre. Mas por né? isso o tratamento que você dá multidisciplinar dessa preparação física, exatamente, né? da gente Os achar que músculos. pode acontecer também. E aí o que a gente faz? A gente, não só na parte física, mas também na percepção, né? De você, olha, esse paciente tem risco de queda maior, então a gente tem que ficar mais atento a eles. O maior vilão de queda são os hóspedes, quando a pessoa vai tomar banho ou vai ao banheiro. Então a gente já fica de olho, não deixe sozinho ao banheiro, está sempre sendo monitorado. E o banheiro é preparado para aquilo, né? Na verdade, sim, você não pode ter degrau, né? você não pode ter um piso que seja liso, tem que ser tudo antiderrapante. Então você tem que ter assim toda uma estrutura adequada para ter um idoso. Por isso que muitas vezes a casa da gente deixa de ser o melhor lugar, como eu disse, porque você tem que adaptar uma situação em várias situações para que você consiga dar o bem-estar para ele em casa. E a casa tem um monte de coisa, né? Tem piso de todos os estilos. O piso que não é adequado. Muitas vezes você depende de um cuidador e aí, de repente, o cuidador tem algum problema, ele não vai trabalhar naquele dia. Então, na casa de repouso, a gente já tem quem repõe, já tem quem... Se um funcionário não vai, você já tem outro que dá o suporte, dá o né? suporte ali tudo. Mas, enfim, eu acho que tudo isso a gente faz para que o idoso tenha uma qualidade de vida boa. Mesmo em casa, se a família quer uma estrutura, a gente ajuda a família a montar uma estrutura em casa. E quando está na casa de repouso, a gente também tem uma estrutura mais complexa, mais completa também de tudo aquilo que ele precisa, né? E você falou da creche. Como que é esse projeto da creche? Que você falou que está começando, né? Na verdade, a gente está retomando ele, né? É aquele que o idoso vai para casa de repouso, passar o dia com a gente, o familiar leva de manhã, busca à tarde ou faz meio período, e ele participa das atividades que a gente tem na casa. Então, ele pode fazer uma hora de pintura, uma hora de culinária, ele pode fazer as atividades físicas, ele pode fazer a parte com a psicóloga, com a psicomotora. É um idoso que está ativo e que não precisa passar o dia inteiro na frente de uma morar, televisão, né? Que é o que a gente menos faz, na verdade. Assim, apesar de que todas as nossas atividades, até as nossas festas, elas têm tempos determinados, porque eles cansa, né? Eles se cansam eles muito cansam fácil, né? Então a gente não consegue agregar muitas atividades no mesmo dia. Porque é igual criança também, né? Ela tá ali, de repente ela perdeu o interesse e vai pro outro. A criança tem mais dinâmica. O idoso cansou, ele quer dormir. Cansou, quer deitar, quer descansar, quer ver televisão, não quer conversar, quer comer. É bem isso. É desse jeito, entendeu? Eu me lembro da minha avó que ela era um sarro, gente. Você falava, não, mas agora eu preciso dormir. Vó, mas você acabou de acordar. Não, mas eu preciso dormir. Desse jeito. Tem uma lá que fala para mim o dia inteiro, eu quero um biscoitinho, eu quero um biscoitinho, eu quero um biscoitinho. Então, você anda com um pacotinho de biscoito atrás dela o tempo todo. E você sabe que é um barato, eles gostam de doce, né? Gosto. A minha avó adorava um doce, aí ela aprendeu a fazer, que delícia. Tudo ela queria o doce. Não, ele não come a comida. Fala assim, gente, tem que comer arroz e feijão, né? Acha? Não, eles querem a sobremesa primeiro. Então, muitas vezes, o que a gente mesmo. faz? Então, a gente tem as bandejinhas do almoço, do café da manhã, enfim, tudo, né? Aí vai para aqueles que vão só no doce, a gente nem põe a sobremesa e o suco de cara, ele fica ali meio de lado. Aí, primeiro, vamos comer aqui, depois a gente vai dando um suquinho ali junto, tá? E aí, mas a sobremesa só vem depois que comer tudo, né? Porque senão ele come a sobremesa e não come. Exato, ele quer, mas porque ele quer só o melhor. Era um barato isso, porque ela gostava de sorvete. Menina, não, sorvete é campeão. Não é? Sorvete, gelatina. Gelatina bolo, também. Bolo, isso, sorvete, gente, gelatina e bolo. Como eles gostam de bolo, meu Deus do céu. Gosta. Eu tinha um que ela gostava. Mas eu também gosto, né? Mas é que eu não posso comer toda hora. Não, mas todo mundo gosta, né? Mas eles já estão numa fase que já pode comer. Eu também adoro. E um dia eu levei pra ela o Red Velvet. E ela falava assim pra mim, nossa, mas esse negócio é uma delícia.
que delícia. E aí, toda hora que eu comprei, né, era moda, né, do Red Velvet e tal. E aí ela assim, nossa, aquele bolo que você traz é muito legal. E aí o meu filho aprendeu a fazer. Aí ela só queria o do meu filho. Olha que gostoso. Foi muito legal. É muito Foi legal. um amor afetivo, sabe? Sim. Memória afetiva. Memória Por exemplo, 2 dias antes dela morrer, ela morreu assim, abruptamente, né? Subitamente. Ela tinha comido o que ela queria. Porque ela tinha pedido para ele, aí ele chegou do colégio, fez lá o bolo para ela, e ela comeu praticamente um monte do bolo. E depois, né? Então ele se sentiu tranquilo de ter feito o que ela queria e nós tranquilos também de paz, ter dado exatamente. tudo que ela queria, né? Porque ela tinha comido um danoninho e de repente, né? Foi tomar banho e morreu. Então você olha e fala assim, fiz o correto até aqui. Exatamente. Sabe? É uma sensação muito boa, né? Essa é a sensação que eu quero que todos os dias eu carrego comigo, porque eu fiz o meu melhor por eles o tempo todo. Então, eu chego na minha casa, a hora que eu vou dormir, eu ponho minha cabeça no travesseiro e agradeço a Deus, porque eu sei que eu fiz o meu melhor. E isso, se todo mundo fizesse um pouquinho do seu melhor para cada um, igual, olha, a gente fez o bolo. Então, isso já trouxe a paz do coração para todo mundo. Sim, né? traz mesmo. Traz, é uma paz que não dá para você comprar, porque é uma realidade, né? Eu acho assim, a hora que a pessoa ela vai ter o momento dela de sucumbir, de partir desse plano para o outro. Tem. Né? E a gente tem que estar preparado para isso. Mas tá ali, né, dentro de uma realidade bacana de ter feito, de ter vivido essa experiência. É gostoso. É muito gostoso. Lá na clínica, assim, a gente sempre faz as tardes. Hoje é a tarde do pirulito. Então, eu compro vários pirulitos diferentes. Eles gostam de pirulito. Adoro pirulito. Hoje é a tarde do sorvete. Então, assim, hoje é a tarde da pipoca. A gente faz as coisas. Então, cada dia a gente faz umas coisinhas assim. Além de toda a estrutura que é da rotina de café, da tarde, porque a gente tem 6 refeições diárias. São come muito, é muito regradinho, mas nesses bem, intervalos, né? Com qualidade. Com qualidade. A nutricionista prepara um cardápio muito rico, muito bom. Enfim, e aí eu faço essas peripécias. Não é no achômetro a comida, né? Tem uma nutricionista. A nutricionista que faz cuida. um cardápio muito elaborado. Então, todos os dias tem de tudo para eles comer, de tudo mais saudável. No entanto, que tudo, os legumes chegam praticamente para cada semana, não é nada que fique ali guardado por muito tempo. Você tem os fornecedores, né? Tanto a parte de laticínio, quanto a parte de legumes, verduras, essas coisas, é tudo. Só não falo que é diário, porque a gente pega para a semana, mas é semanal. Tem que ter uma logística, né? Uma logística para o dia a dia nosso. Então, a gente tem tudo isso, que é tudo certinho, mas tem aquelas escapadas que a gente faz. Vamos para pirulito hoje à tarde. Então vamos... Tá meio triste, você dá um docinho ali, muda tudo, né? Aí a gente tem o dia da beleza, tem os dias das coisas. Então, a gente faz muitas coisas para motivar. Tem o dia do Zé, que ele vai lá dar um carinho para as pessoas. Ele vai, trabalha lá, depois ele quer ir embora. Aí ele fica pedindo para ir embora. Mas, assim, e tem várias coisas que a gente tem um projeto que é do chefe em casa, que é um chefe de cozinha que vai na casa de repouso, prepara. Que legal. A gente fez um chefe padeiro, né? Lá agora, a última vez antes da pandemia, agora que a gente está retomando de novo. Então, o chefe vai como se fosse na TV, sabe? Vai antes, prepara, e aí depois a gente faz com eles. Aí prepara a massa, eles preparam a massa, eles amassam. Eles interagem. Eles que fazem. Aí fazem a massa, depois faz o bolinho ali de fazer o pãozinho, tudo. Mas isso já está pronto lá, né? Então, aí a gente faz o café da tarde com aquilo que a gente... Que eles acham que eles deixaram pronto ali, né? Exatamente. Entendi. Olha que legal. E todo mundo paramentado, né? Põe a touquinha, põe a luvinha, põe o aventalzinho. Eles vivem o chefe mesmo, como se fosse então, na assim, televisão. eu faço muito disso, da gente poder participar. Festa junina, a gente se veste de característico da festa.
Tem cada situação a gente faz uma E coisa para diferente. isso tem que viver, né? Como que, olha, é lindo entender, né? Então você cuida da longevidade com a alimentação adequada, com toda essa equipe multidisciplinar Sim. e também deixa eles felizinhos, né? Sim, a gente também dá aquelas escapadinhas, assim, eu falo, olha, tá, é igual a nutricionista às vezes faz o cardápio lá, fala, olha, hoje, aí vem um lá e fala assim, eu queria comer uma panqueca. Eu falo para a cozinheira, faz a panqueca. Não precisa fazer o que está no cardápio. Ele quer isso aqui, faz o que está aqui para ele. É porque é assim, não é o que causa o mal na vida da pessoa, não é uma situação, é uma frequência da situação, né? Uma constância, não é assim, então, porque eu vejo muito isso, não pode comer açúcar, nunca mais na vida comer açúcar. Eu não gosto de nada dramático e muito menos de um extremo ao outro. Sim. Mas se você comer o açúcar todos os dias, vai dar problema. Sim. Agora, se você entender, você nem vai conseguir comer muito açúcar porque você criou o hábito a mesma de uma coisa. alimentação. Tanto o açúcar quanto o sal, pra gente lá, é tudo muito assim, é muito mínimo, né? A gente não dá para colocar. Agora, tem uns que se não tiver extremamente doce, não come. Então você tem que. Então é um ou outro que você abre ali alguma exceção para que as coisas. Então não é regra, né? Não. É exceção. Isso que é interessante. Exatamente. Entender. Mas é assim, é muito gostoso. Eu adoro a casa de repouso, eu adoro trabalhar na casa de repouso, eu adoro viver na casa de repouso, porque eu me realizo pessoalmente, profissionalmente, consegui alcançar tudo que eu queria, que eu almejava da profissão. Né? Porque eu tinha 2 sonhos, era trabalhar no IMC, eu fui convidada para montar o Hospital do Coração do IMC na época, montei o hospital e depois fui para o meu grande sonho, que era a casa de repouso. Então você teve um desafio grande sim, lá, profissionalmente, assim, eu sou muito realizada que eu consegui realmente alcançar aquilo que eu almejava. E a minha empresa hoje, né, minha casa de repouso, que é uma empresa, não deixa de ser, é uma empresa sólida, né? Porque são 23 anos, então a gente daqui já passou por muitas experiências. experiências. E é tão gostoso que eu não penso em parar, não, viu? Não penso que em, bom, eu penso em garantir o meu lugarzinho ali na frente. Gente, olha, você sabe que esse nosso café é uma pena que já está chegando, né, no final. Uma delícia o café e passa rápido. Você vê como passa rápido? Passa. E eu estava cheia de vergonha de vir aqui. Mas é normal, né? Natural. Agora, o que é gostoso do café é isso, né? É um bate-papo legal e que a gente nem vê a hora passar. Então, eu quero assim que você deixe pra gente uma frase que te represente hoje, né? A Soraya, porque você disse que tem toda uma conquista, uma realização. Qual é a frase que traz o seu perfume? Uma frase, deixa eu pensar aqui para te falar. Nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que isso você tem que levar para a vida. Que a gente tem que sonhar, acreditar e fazer a coisa acontecer. Muito bem, que lindo, é isso mesmo. É assim que eu vivo, que eu tenho que... Muito obrigada, Soraya, por estar aqui. E é essa frase da vida mesmo, sabe? Se a gente desistir dos nossos sonhos, quem é que vai realizar ele pra gente? Exatamente. E quem não tem sonhos não vive. A gente tem que sonhar, porque a gente tem que sempre almejar alguma coisa de que seja bom para a gente, sem prejudicar ninguém, né? A gente fazer a coisa por si só, para a gente crescer e correr atrás para que a gente realize tudo isso. Não é só ficar assim paradinho, né? Meu Deus, resolve para mim, eu tenho um sonho. Saber, algo importante que eu gosto defina a estratégia. Pensa, tem os seus sonhos, coloque ele no papel, defina as estratégias, coloque como você vai fazer, quais são as pessoas que vão estar interligadas, porque você tem que, inclusive, saber onde pedir, onde procurar. E ser objetivo, porque se você for dual no que você vai fazer, nem a pessoa vai saber como te ajudar. Exatamente. Né? Então, tem que ter objetividade, tem que ter discernimento. Você pode perceber que na nossa fala, em toda a nossa conversa,
Nenhum momento você falou assim, eu achava que dava certo trabalhar com idoso. Não, a pessoa, ela sente dentro dela o que ela é capaz de fazer. Aí ela só tem que ir buscar e fazer. Sim, eu falo assim, Deus conhece o coração da gente, né? Então ele te dá sempre o suporte para aquilo que você almeja. É de verdade, né? E aquilo que você acredita que realmente está dentro do seu coração. Então você não pode ter medo, não pode ter, não pode, eu falo assim, não pode deixar passar a oportunidade passar. Eu agarrei, eu tenho esse objetivo de trabalhar com idoso, tinha lá atrás e tenho até hoje, né? Enfim, eu agarrei meu sonho, fui atrás dele e fiz ele acontecer. Então, isso... E faz todo dia, né? Todos os dias. Todos os dias faço Porque acontecer. Porque às vezes as pessoas acham assim, eu faço acontecer e ele vai acontecendo. Não, todo dia você tem que fazer acontecer. Todos os dias fazer acontecer. E acreditar que você é capaz de vencer aquele desafio, né? Então, todos os dias é um desafio novo, você vai vencer, você vai crescer, você vai dar certo. Então, todos os dias eu falo, hoje foi... Às vezes tem dia que também não é tão bom, mas fala, hoje não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. É, o que eu posso melhorar para amanhã, né? O que eu vou levar e remodelar para amanhã. É isso aí. É isso daí. Muito bem, muito obrigada a vocês de ficarem aqui conosco e até o próximo café. Até.